E vamos para o nosso último tema sobre as deficiências, porque o próximo tema é altas habilidades, e altas habilidades, mesmo sendo público-alvo da educação especial, elas não são deficiências e também não estão aí dentro da perspectiva sobre a pessoa do cuidador. A gente traz as altas habilidades aqui dentro desse curso, principalmente a priori a nível de conhecimento, porque a gente está falando do público-alvo da educação especial, tá bom? Para que a gente conheça todo esse público. Mas as pessoas com altas habilidades e superdotação, elas não estão sendo vistas dentro dessa política do cuidador, até porque o cuidador é para pessoas com deficiência. Então, o autismo é o último tema que a gente vai tratar neste módulo sobre esse público-alvo. No próximo módulo, a gente traz um módulo sobre o aprofundamento, né? Assim, falar sobre o autismo é muito importante. Nós sabemos que ele está em segundo lugar no número de matrículas, seja nas escolas públicas ou seja na escola privada, né? Dentro de todas as deficiências, a gente tem aí um número muito grande de pessoas com autismo, e esse número só cresce. Dessa forma, cresce ao mesmo tempo a necessidade da gente conhecer sobre ele. Esse módulo eu só vou conceituar e caracterizar de uma forma bem leve, só para ficar aqui nessa sequência, a gente conhecendo os públicos-alvos. No próximo módulo, eu te convido para que a gente faça um aprofundamento maior. Por isso, nesse módulo, eu não vou falar tanto sobre o que é o autismo, sobre suas caracterizações, só básico mesmo, para não ficar repetitivo. E já está ficando. Vamos lá, tá? Então, vamos lá. Autismo e TEA. Vamos começar por isso. Autismo e TEA. Estamos falando sobre a mesma coisa? Essas palavras e siglas têm o mesmo significado? Sim, tá? Até bem pouco tempo, acho que foi 2015, deixa eu lembrar, nós estamos em 2023, agora me falhou a memória, a partir do momento que a gente deixa de chamar autismo, mas se eu não me engano, a partir de 2015, mais ou menos, tá? Quando a gente teve aí uma nova orientação internacional, porque isso não é só no Brasil, é internacional. Vou trazer essa informação no próximo módulo direitinho. Me deu agora aqui um apagamento sobre a data exata. Mas sim, nós estamos tratando sobre o mesmo tema. Só que antes da existência dessa sigla, nós tínhamos vários tipos de síndromes que eram associadas ao autismo. Aí a gente tem síndrome de Rett, X frágil, várias outras que tinham algum tipo de referências sobre o autismo. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram todas essas síndromes com características em comum e trouxeram para um espectro maior. Isso trouxe um novo formato para que a medicina conseguisse fazer diagnósticos mais rápidos, já que eles tinham que esperar o indivíduo ter todas as características para poder fechar um diagnóstico de autismo. Isso podia demorar anos, e a pessoa tinha que crescer, tinha que se desenvolver. E a gente vai discutir no próximo módulo mais sobre essa questão do diagnóstico, das intervenções dentro do autismo, mas desde já a gente já pode dizer que o diagnóstico precoce é a melhor forma de garantir que essa pessoa tenha menos sequelas no futuro no seu desenvolvimento. Quanto mais cedo ela passa por um processo de diagnóstico, mais cedo ela começa as intervenções. E esse fato faz com que as pessoas tenham mais chance de desenvolverem suas habilidades. A gente vai já ver que dentro da caracterização do autismo tem 3 características muito importantes. E essas características precisam se desenvolver ao longo da vida. Independente se essa pessoa tem autismo ou não, ela precisa desenvolver essas características. E é aí onde entra o trabalho da escola, o trabalho do cuidador, o trabalho dos terapeutas, o trabalho da família e da própria sociedade, né? É no desenvolvimento dessas habilidades. Mas TEA, autismo, vários nomes de síndromes estão relacionados às caracterizações do autismo,
por isso se traz, né, um espectro, um entorno do autismo, mas que pudesse se caracterizar e ter caracterizações similares e que ajudassem principalmente médicos, né, os psiquiatras, os neurologistas, os neuropediatras, pediatras, que lidam ali na primeira infância, principalmente dentro desse processo de diagnóstico, que pudesse ajudar esses médicos a limitar mais ali os níveis de exigências e critérios para que eles pudessem fechar mais rápido esses diagnósticos. Outro fato também é que, depois dessa mudança, eles não necessariamente precisam fechar um diagnóstico, porque um diagnóstico não é por toda a vida. E aí a gente está chamando de diagnóstico o processo e a conclusão desse processo, o laudo. Então, um laudo, ele pode ser um laudo transitório, o médico ele pode dizer que aquela pessoa tem os sinais do espectro do autismo, e mais tarde ele pode sim voltar atrás e anular aquele laudo e fazer outro laudo, até porque hoje os laudos também têm prazo de validade, as pessoas precisam rever a sua situação, até porque a pessoa pode mudar de nível de suporte, ela pode se desenvolver. Uma criança hoje que não é verbal, não quer dizer que daqui a um ano ela continue não verbal. Isso tudo vai depender do processo de estímulo que essa pessoa recebe. Então, toda essa mudança da palavra autismo para a palavra TEA tem a ver com a diminuição também do preconceito, porque quando você já fala a palavra autismo, traz e carrega, né, todo um estigma social de preconceito, de medo dessas famílias que recebem esse nome com um peso muito grande. E tem também essa união entre, né, dentro da medicina, entre os profissionais da medicina, para que possa se chegar o mais breve possível, de forma mais precoce, o diagnóstico nessas famílias, para que essas famílias possam ter capacidade de chegar aos tratamentos, que é o grande objetivo. O diagnóstico é só uma etapa, as famílias precisam só do nome, mas não é esse processo que vai trazer o desenvolvimento dessa pessoa. Essas pessoas precisam de estímulo, e o estímulo não vem no processo diagnóstico, vem no processo de intervenção, mas que é um consenso entre os profissionais, sejam médicos e terapeutas das mais variadas áreas, que é preciso uma orientação médica, é preciso que o médico traga um parecer sobre o desenvolvimento daquela pessoa, para que os outros terapeutas possam se basear dentro daquela análise e dali sugerir e dar sequência ali às suas intervenções. Mas, no geral, estamos falando, sim, autismo, TEA, não mudou nas caracterizações, né? Vai mudar alguns termos, vai mudar o que o CID, por exemplo, ainda chama de níveis, o leve, o moderado, o grave, e o CID vai chamar de níveis de suporte. Então, algumas nomenclaturas mudam, alguns termos dentro da caracterização, mas, no geral, mesmo nos aspectos de caracterização, não muda muita coisa, não, tá? Mas o que é? O que vem ser o autismo? Gente, durante muitos anos, o autismo foi considerado uma doença mental muito grave. Durante muitos anos, principalmente nos Estados Unidos, e que é pioneiro de pesquisa, pioneiro de intervenções, pioneiro de literatura, de legislações. Os Estados Unidos, há muito tempo, lidera, né, esses rankings de pesquisa, porque eles também lideram a incidência. Eles são o país que mais apresenta em quantidade de pessoas com autismo. Então, eles também buscaram pesquisas e intervenções. E é de lá que a gente também tem a referência sobre os tratamentos. E os tratamentos do autismo, né, para as pessoas com autismo, se a gente pegar até 2 décadas atrás, eram baseados por completo dentro da área da psiquiatria, era batido como loucura, era tratado com psicotrópicos, e muitas eram as clínicas que tratavam essas pessoas
como todo e qualquer outro aspecto de loucura, era tratado com essas pessoas amarradas, através de terapia de choque, que a gente não se espanta, porque a gente sabe que era assim que a psiquiatria funcionava até umas décadas atrás, principalmente no Brasil, a gente vai ter uma grande revolução de saúde mental nos últimos anos, com toda uma nova visão sobre a doença mental. E hoje a gente vai ter uma reforma psiquiátrica no Brasil, né? Com o surgimento dos centros de atenção psicossociais, chamados CAPS, né? E com a diminuição e fechamento de muitos manicômios, como ficaram chamados no Brasil. O autismo, ele era tido como um tipo de doença mental, como um tipo de loucura, como um tipo de psicose, e assim tratado. Mas muitas foram as teorias para explicar sobre o que era o autismo. E a gente tem das teorias de conspiração até as teorias mais bizarras que você puder pensar. Então, a gente tem teorias sobre vacina, que foram vacinas que causaram autismo, a gente tem uma teoria que foi muito forte na década de 50, que é a teoria de que as mães causavam, a falta de amor das mães por trabalharem fora de casa, causavam esse tipo de psicose nos filhos. Então, aquilo era falta de amor. Então, a gente teve muitas teorias de alimentação, de alienígenas, são várias, né? São muitas. Hoje, há um consenso científico, né, que o autismo é um tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, que acontece no desenvolvimento do cérebro, que é algo sensorial, afeta o cérebro, mas afeta também o sistema sensorial das pessoas. Sabe-se hoje que é algo vinculado, né, hereditariamente, passa de pai para filho, está ali na genética, está ali no DNA, e passa, essa sequência é passada. Já se ouve falar muito, momentos que se fala da predominância da questão masculina. Isso já se bate mais hoje em dia, já se fala que não é que a gente tinha uma predominância masculina, o que se existia muito era falta do diagnóstico nas mulheres, ou até por elas apresentarem sintomas diferentes, ou até mesmo porque a gente tem uma história sobre a mulher, e a mulher foi caracterizada muito mais e de forma camuflada, né, os comportamentos das mulheres sempre foram talhados mais. Então, sempre tivemos uma vigilância maior sobre esse comportamento. Então, ser reservado, gostar de ficar sozinho, então, isso não era estranho para o comportamento feminino. Deixa eu ver se eu consigo chegar onde eu quero chegar. É dizer que existiam certos comportamentos que, enquanto era visto no homem como diferente, para a mulher não era visto como diferente. Então, sim, pode ser que muitas das atipicidades que hoje se sabe, se cataloga, se caracterização dentro da caracterização do autismo, mesmo que fosse apresentado nas mulheres, não era considerado nas mulheres, porque é como se esperasse que as mulheres tivessem aqueles comportamentos atípicos, né? Sem falar que durante muito tempo, e hoje busca-se quebrar essa barreira da estereotipização do que é o autismo. Cria-se uma ideia de que o autismo é todas as pessoas que têm os mesmos comportamentos, né? Aquela visão, principalmente da pessoa mais grave, a visão dos movimentos repetitivos, a visão da pessoa não verbal, a visão da pessoa em crise. E hoje não, hoje eu vou trazer para vocês no segundo módulo vários relatos de pessoas que vêm às redes sociais hoje conversar, falar sobre como foi o seu processo diagnóstico, de como as pessoas achavam que elas não tinham autismo porque essa aparência autista ela é muito relativa, e isso nos leva, né, a um pouco a compreender que essa incidência
ela era muito catalogada dentro do que se fechava naquelas caracterizações. Então, terminava que só era considerada uma pessoa autista aquela pessoa que tinha todas aquelas características. Então, nisso a gente avançou muito. Hoje está muito alta a taxa de pessoas na fase adulta que estão passando por um processo de diagnóstico e conseguem se fechar, conseguem entender. Isso também acontece porque essas pessoas estão casando, tendo filhos, e aí têm filhos com o autismo e vão passar por um processo de diagnóstico dos filhos, e aí terminam se encontrando dentro desse diagnóstico também, né? Fazendo um autodiagnóstico e depois passando por um diagnóstico médico. Também a gente tem isso acontecendo. Mas também a gente tem novos profissionais, um novo olhar da medicina, um novo olhar da psicologia, um novo olhar da psicanálise, né? A psicanálise também, durante o início do século XX, contribuía, era um tipo de terapia para pessoas com autismo. A gente tem escritos sobre isso, a gente tem relatos, estudos de caso, que mostram como a psicanálise tratava e cuidava também de pessoas com autismo, principalmente usando a ludicidade, usando o brincar. Mas, como toda sociedade ela é muito resistente, e quando a gente fala sobre deficiência e falar sobre saúde mental, o medo que a sociedade tem sobre a loucura, o estigma da loucura, a gente entende por que essas pessoas elas eram escondidas, vistas como monstro, como pessoas que não deveriam estar dentro da sociedade, e o medo da sociedade, dos seus familiares, de levar essas pessoas a público. Então, a gente tem uma construção de uma história de repressão, uma história de violência contra pessoas com deficiência. E as pessoas com autismo não estão fora desse contexto. Elas são pessoas dentro desse contexto de preconceito, de exclusão social e de muita injustiça, né? De falta de cuidado. E eu não vou nem dizer falta de conhecimento, porque a sociedade, muitas vezes, esse conhecimento está ali para ser estudado, mas ainda hoje a gente tem pessoas que se recusam. Tem gente que diz que nem existe o autismo, a gente tem gente hoje, no dias de hoje, né, que dizem que não existe TDAH, que não existe autismo, que tudo isso é invenção, que tudo isso é conspiração, e por aí vai. Não é a nossa discussão aqui, né? Mas sim, né? Vamos falar dentro da base científica, dentro da base que pesquisa. O autismo é catalogado dentro do DSM, que é um grande manual que trata sobre doenças, sobre transtornos, sobre síndromes, sobre várias coisas. Muita gente pergunta, porque se o autismo não é uma doença, então por que é catalogado como uma doença, né? Porque os documentos, eles não são só sobre um assunto, o DSM não é só sobre um tipo de assunto, ele tem vários tipos de síndromes, de transtornos, né? Assim como a classificação do CID. Então, mas o autismo não é uma doença, tá? Não é, hoje se sabe, né? Hoje não se chama assim mais ele nem como uma síndrome, se entende que ele é um transtorno, entende-se que esse transtorno ele afeta várias áreas do ser humano, ele não afeta só uma área. Entende-se que ele não é algo visível. Sim, algumas pessoas se percebe que essa pessoa tem autismo, principalmente se essa pessoa ela tiver presença ali de deficiência intelectual, mas a gente tem pessoas sem a menor caracterização física, que são pessoas com autismo, porque o autismo está dentro do cérebro da pessoa, não está em nenhum lugar do corpo, não está na mão, não está no braço, não está no estômago, não está em nenhum outro lugar. É uma deficiência biopsíquico-social. Vou repetir, biopsíquico-social. Por que bio? Porque ela é biológica, né? Ela é genética, ela está na nossa biologia, ela afeta, inclusive, o organismo da pessoa. A pessoa autista, ela tem dificuldades com alimentação, com excreção, ela com vários
vários sistemas do nosso organismo, né? Não é só um, é o sistema endócrino, é o sistema imunológico, é o sistema digestor, é vários, circulatório. Então, várias áreas são afetadas, né? E o sensorial, que é um tipo de sistema. O sistema sensorial é um dos sistemas mais importantes que nós temos no nosso corpo. Então, por isso, ela é uma deficiência biológica, porque está ligada aos nossos sistemas biológicos. Mas ela também é psíquica. Ela também está dentro da mente humana, de como funciona essa mente. Se sabe que no autismo, uma pessoa com autismo, a mente dessa pessoa funciona diferente. É tanto que a gente tem a teoria da mente, né? Hoje se sabe que o córtex frontal, onde está ao processo de consciência humana, onde está as ações de comportamento, sabe-se que dentro do espectro do autismo, a pessoa tem alterações nesse córtex frontal. Mas também é social. Por quê? Porque essa pessoa tem todo um comprometimento social. Então, você tem uma deficiência biopsicossocial. Mas também é classificada como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque esse transtorno, ele começa na infância e ele pode ser do ato que a pessoa nasce, como ele pode se desenvolver na primeira infância, na segunda infância, e assim por diante. Nós temos vários tipos, em cada pessoa se desenvolve de uma forma. Cada pessoa tem características, que essas características têm as suas similaridades, mas também têm suas especificidades. Nenhum autista é igual a outro autista. O que nós vamos ter é um conjunto de similaridades, de características. E essas características vão sendo pontuadas para serem classificadas ali dentro do espectro. Maravilha? Vamos lá. Deixa eu ver mais o que a gente pode dizer nesse momento sobre o autismo. Porque TEA, terminei já até me adiantando, né? TEA significa transtorno do espectro do autismo. Então, espectro, você vai pegar todas as caracterizações de outros transtornos, como eu já expliquei, você tinha vários outros transtornos, como, por exemplo, a síndrome de Asperger, que era considerada um tipo de autismo de alta funcionabilidade, né? Um gênio, uma pessoa com autismo, mas com altas habilidades de superdotação ou superdotação. Então, hoje se tira esse nome dessa síndrome e traz-se para um espectro. Não é que a síndrome acabou, eles trazem essa síndrome como outras síndromes e eles colocam tudo dentro do espectro, tá? Para que eles não precisem estar dando um nome específico para cada pessoa, para cada síndrome. São características similares e que vão ali, né, atingir o ser humano com resultados parecidos. Os resultados serão resultados em que vão enquadrar essas pessoas, né, dentro desse espectro do autismo. A incidência. O que é a incidência, gente? É a proporção de pessoas com autismo para habitantes, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa tabela, é uma pesquisa recente. Essa pesquisa é uma pesquisa norte-americana. Como eu já disse para vocês, o nosso grande referencial de estudo, de pesquisa, é os Estados Unidos, tá? Então, saiu essa tabela para que a gente pense sobre o aumento da incidência. Então, eles trazem essa tabela dizendo que em 2012, a gente tinha uma pessoa para 150. 2010, a gente tem uma pessoa, acho que aí eu errei, aí ao contrário, tá? 2010 em primeiro, uma pessoa para 150, 2012, uma pessoa para 60, 2019 a gente tem uma para 35, e 2020 você tem um para 28, né? Isso, e
nós já estamos em 2023, então essa incidência ela está aumentando cada vez mais. Então, só são parâmetros para que a gente pense, isso é um parâmetro norte-americano, mas que visivelmente a gente percebe na nossa sociedade brasileira. Esse aumento proporcional, esse aumento populacional de pessoas com autismo é perceptível. A gente percebe nas escolas, a gente percebe nos programas de TV, a gente percebe esse aumento, né? Cerca de 2 milhões de pessoas vivem com autismo no Brasil, tá? E isso são dados do último censo, né? E vamos lá. E o que se deu a esse aumento? A gente já até disse, a eficácia dos diagnósticos. Se a gente tem mais pessoas sendo diagnosticadas, se a gente tem mais médicos especialistas, que a gente também precisa dizer que houve sim um interesse da linha médica de se especializar sobre esse assunto, a gente tem um grande número de profissionais, terapeutas se especializando sobre o autismo, estudando. Quem tem condição de ir para fora, de ir para outros países como os Estados Unidos, que tem muito trabalho, pesquisa, estudo e curso sobre isso. Mas o Brasil também já tem. Muitos são os eventos, os cursos, as palestras, os materiais para comprar, seja livro virtual, livro impresso. O Brasil hoje já tem muita gente pesquisando, aplicando, estudando sobre o autismo, né? Então, esse aumento da populacional traz a necessidade de estudo. Esse aumento populacional, ele traz também o aumento da necessidade da assistência social, assistência à saúde, assistência educacional, e assim por diante. Então, todo esse esse crescimento reflete em hoje nós estarmos aqui falando na necessidade, na importância e na obrigatoriedade do cuidador da pessoa dentro da sala de aula. Então, vejam que isso vem também consequência dessa incidência, desse aumento, né? E, claro, isso não foi da noite para o dia, gente, isso não é rapidamente, como muitas vezes as pessoas querem tratar, parece que está nascendo mais, parece que surgiu de repente. Não surgiu de repente. Autismo tem dentro da citação da bibliografia médica há muitos anos, se fala, talvez não com esse nome, se fala mais de séculos, se tem trabalho sobre o autismo, mas antes já existia. O que vai acontecendo? Vai se mudando o formato, caracterização, até porque o ser humano está em desenvolvimento. Então, hoje se tem o tempo todo essas instituições que pesquisam, buscam aprender mais sobre o autismo. Então, aí na tela de vocês estão vendo aqui o slide que mostra a diferença entre o DSM-4 e o DSM-5. Então, no DSM-4, você tinha aí, ó, síndrome, transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo infantil, transtorno invasivo do desenvolvimento, ainda tinha mais, síndrome de Rett, tinha várias outras, que aí, o que eles fizeram? Era muita classificação. Então, eles resumiram, tudo virou TEA. Tá? E aí, o que eles trazem como definição? Transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação, interação social e também comportamentos restritivos e repetitivos, né? Restritos e repetitivos. E aí eu trouxe até essa imagem aqui, que é para vocês fixarem bem essas 3 áreas. Para ser considerada uma pessoa com autismo, ela precisa ter comprometimento nessas 3 áreas, não pode ser um menos outro, não. Ela precisa, pode ser, claro, um mais do que outro, né? Uma incidência mais de uma do que na outra área, mas ela precisa ter atingido esses 3 níveis. Comunicação, de alguma forma, a comunicação. Nós temos dentro do autismo pessoas que não falam, como também a gente tem as pessoas que falam, que a gente chama de verbal.
E o que faz a pessoa falar e não falar dentro do autismo? Não está provado que não é problema com a fala. Não tem problema no aparelho fonador dessa pessoa, também não é um problema auditivo. A gente já viu que as pessoas com deficiência auditiva não falam porque não escutam e não desenvolvem essa fala. No autismo, a pessoa escuta e tem todo o aparelho fonador para falar. Então, por que ela não fala? Né? Então, isso é algo que aí vai se caracterizando, que vai desde a compreensão do significado da fala, do motivo da fala. Né? Existem pessoas com autismo que demoram muito tempo para falar e começam a falar da noite para o dia. Tem gente que passa anos sem falar e, de repente, começa a falar e fala. E isso é estudado dentro da área, por exemplo, da fonoaudiologia, que hoje já estuda, já ajuda a área do autismo com diversas intervenções. E o que a gente mais escuta é que a pessoa com autismo precisa entender o que é a fala, o significado da fala, ele precisa ser estimulado, a necessidade da fala, né? Então, a gente vai falar lá nas intervenções sobre isso, sobre como o cuidador ele precisa estimular a comunicação da pessoa com autismo, né? Estimulando essa pessoa a falar. Outra área que é muito atingida no autismo é a interação. E aí lembra que é uma deficiência biopsicossocial, é a interação social, é como eu me relaciono com os outros, mas não é nem só como eu me relaciono, é como eu entendo esses relacionamentos, é como eu me coloco para me relacionar. Aqui não está falando nem só da fala, porque eu posso ter uma pessoa autista verbal, mas que tem muita dificuldade de verbalizar essa fala, de sentar com pessoas numa mesa, de conversar com uma pessoa ao telefone, e isso vai desde a compreensão do porquê ele precisa fazer isso, até mesmo do como fazer isso. Né? Então, essa dificuldade de interação, ela é desde a compreensão ao ato de fazer a interação, né? De sair entre amigos, de ficar no lugar com os amigos. E a terceira área, a gente tem a área comportamental, que são as alterações de comportamento. E aí a gente tem muitos tipos de alterações do comportamento. A gente tem o processo dessa pessoa ter crises e ela não conseguir, e ela gritar, ela se bater, ela se morder, causada por áreas sensoriais e ter reflexo nos comportamentos. Então, como lá atrás essa pessoa ela foi considerada uma pessoa, o autismo era considerado um tipo de loucura, um tipo de psicose, até hoje as pessoas, quando elas veem ou escutam falar sobre o autismo, elas já fazem uma ligação sobre a loucura, aquela pessoa louca, aquela pessoa doida, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um padrão de comportamento que foi, ao longo das nossas gerações, sendo estabelecidas. Então, tudo que altera esse comportamento, o ser humano ele já olha meio torto. Né? No caso do autismo, vai desde a compreensão de como a pessoa deve se comportar, por que ela deve falar daquele jeito, andar daquele jeito, compreender a sociedade daquele jeito, é muito mais complexo. Porque quando a gente pensa só no comportamento, a gente pensa só numa criança mal comportada, gritando, batendo. Não, isso aí é uma parte, principalmente na infância. Mas quando a gente vai para o autista adolescente, adulto, esses comportamentos, eles vão tendo dificuldades comportamentais de saberem como se... E aí se junta com a interação, né? Porque eles vão ter dificuldade de saber como é que se porta num local, com pessoas, na sala. Todas essas questões de comunicação, de interação, de comportamentos, elas vão gerando outras comorbidades. Então, o autismo também tem como comorbidades ansiedades,
vários tipos de outros tipos de doenças mentais que podem sim ser desencadeadas durante o desenvolvimento dessa pessoa. O TDAH, por exemplo, você pode ter uma pessoa autista com TDAH, você pode ter uma pessoa autista com dislexia, e etc. A pessoa pode ser autista e cega, autista e surda, entendeu? Então, o autismo é um tipo de condição em que essa pessoa ela vai estar propensa a ter qualquer outro tipo de deficiência, de transtornos e etc. Como também ela vai poder ser uma pessoa com autismo, mas também não desenvolver essas outras comorbidades e ser uma pessoa que consegue se desenvolver e ter, né, dentro de um padrão, o que a gente costuma chamar um padrão de normalidade, né? A pessoa vai ter suas atipicidades dentro de um padrão da normalidade. Isso parece estranho, mas eu já ouvi depoimentos de pessoas adultas falando sobre isso, pessoas com autismo falando sobre isso, que por a sociedade manter um padrão de comportamento, essa pessoa se esforça para manter esse padrão. E ela brincou assim na fala, disse assim, eu aprendi tanto a fingir ser normal que as pessoas acham que eu não tenho autismo, porque eu aprendi, e eu estudei, e eu prestei atenção como as pessoas se comportavam, se relacionavam, né? Para que eu aprendesse a fazer aquilo ali e tentasse não mostrar, né, as minhas estereotipias, as minhas dificuldades comportamentais. Mas fica aqui, né? A importância dessa tríade dentro da definição, que aí você vai ter as 3 áreas de comprometimento em que é unânime, todas as áreas, todos cientistas estudiosos, médicos, terapeutas concordam, é unânime, que o autismo altera essas 3 áreas, e essas 3 áreas são muito importantes para o desenvolvimento. Tá? Aqui eu trago só algumas observações, na verdade, não é nem observações, mas a título de conhecimento, como é que o DSM traz e fala sobre o autismo, o transtorno do espectro do autismo, que aí é só reforçando aquilo que eu já falei, tá? E, deixa eu ver aqui. Isso, é só trazendo para vocês como é que está escrito lá, né? Pode ser com ou sem comprometimento intelectual, com ou sem comprometimento de linguagem, mas que, né, o DSM classifica que vai ser um tipo de transtorno associado, né, ele é do neurodesenvolvimento, ele é mental e ele é comportamental, tá? Aqui, como eu disse para vocês, eu quero só deixar essa contribuição. No módulo seguinte, nós vamos nos aprofundar mais, falar mais sobre o autismo, e aí eu volto a essas questões e a gente continua esse debate. Aqui eu quero só que vocês conheçam a caracterização geral, para que vocês possam saber, né, conhecer a identificação da pessoa com autismo e também um pouquinho da história, por que que hoje é TEA, por que que hoje fala essa sigla, de onde surgiu essa sigla e qual é a caracterização do que está por trás dessa não sai, desta caracterização. Tá? Bora seguir, a gente se vê no próximo módulo.